Atlético Mineiro e Vasco da Gama, que é um baita jogo também, hein? O jogo é mais cedo, 7h15 da noite. Atlético na tela, vamos lá. Olha lá, Sormani, Facicani, Quesada, Everson, Lianco. Bom, os 3 zagueiros de sempre do Milito, né? Lianco é aquele que era do São Paulo. Luciano, São Paulo. O Facicani gosta muito do Batalha nessa posição. Batalha, você acha que ele vai bem, né, Facicani? O torcedor do Atlético tem amor e ódio pelo Batalha, né? Quando faz gol, ama. Quando o Atlético vai mal, quer tirar o Batalha. O Atlético tá na final por causa do Batalha. Pois é, exatamente. Fez o gol, né? Fez o gol contra o São Paulo. Ó, a bola veio, ele fez assim, ó. E o São Paulo. J. Alonso. O Rafael também. G. Scarpa e G. Arana, são parentes, G e G. G e G nas alas. Otávio, esse é um bom reforço pro Atlético, né? Sempre Botam um dos melhores jogadores do time, né? Ganha um pouquinho mais sustentação. Igor Gomes, Alan Franco. O Sarava ainda não, né? Zarate ainda não. São 2 jogadores que fazem falta no time do Atlético Mineiro, principalmente porque o Sarava pode fazer essa função ali na lateral. Quem que é o juiz? E aí você, no meu caso, né? Se eu pudesse, eu traria o Scarpa para a região em que o Atlético mais precisa dele, que é a região do meio campo, onde, por exemplo, joga o Igor Gomes. Mas tá cheio de jogador do bem de campo bom ali. Eu falo assim, cara, o Otávio é bom, o Igor Gomes é bom. Mas o Otávio não é construtor, o Igor Gomes é bom, mas não tá jogando nada. Não pega na bola. Então não adianta nada. Eu vi o Igor Gomes no final de semana, não tá jogando nada. Nada. Então assim, não adianta. É bom jogador, mas tem que jogar. Se não joga nada, o que adianta? E aí botaria aqui na ala direita. O Scarpa joga muito. Só que o Scarpa tem que fazer 8 funções. É duro. Entendeu? Bota o cara pra fazer a função dele. Você vai melhorar a capacidade criativa da equipe. É amistoso? Não. É o que eu falo do Palmeiras, tá na semifinal. Sim. Eu acho que essa dupla aí... Mete o pau no Palmeiras, mete. E o que acontece no final do ano? Campeão. Essa dupla aí é maravilhosa, Hulk e Paulinho, né? Eu tava vendo os números do ano passado. Dos 92 gols que o Atlético Mineiro fez, Flavinho, 83 tiveram participação da dupla. 83? 83 dos 92. Paulinho, né? Ou seja, ou marcando gol ou dando Mas, a famosa... de maneira que engraçado, se a gente... E esse ano, só pra concluir, Facinca, e esse ano, de todos os gols que o Galo fez, mais da metade, pouco mais da metade, conta com as presenças do Hulk e do Paulinho. Ou seja, é o que você tá falando, se acionar esses caras... É a certeza de que, né, essa pode ser a arma pro Atlético Mineiro aí, né? Agora, para quem tem acompanhado os recentes jogos do Atlético, principalmente nas Copas, São Lourenço, Fluminense, o São Paulo, o Atlético, por que ele passou a conquistar os resultados? O que é importantíssimo, é fundamental. Porque ele passou a ser um time que jogou muito mais especulativo do que atacando o adversário, né? Então, o Milito se tornou um técnico mais cauteloso, era um Atlético que no começo de trabalho... Que no começo de trabalho dele tentou jogar solto, tá? O Atlético começou a tomar uma panca de resultados. E hoje tem que sair pro jogo. Assim... Ele tem que propor hoje, né? Tem que propor, mas, ao mesmo tempo, é o que eu falo. Você tem conquistado resultados muito na base de uma imposição física. É um Atlético que tem disputado cada bola ali como último prato de comida. Tem sido um Atlético de muito mais atitude, mas que, pelo nível e pela qualidade dos jogadores, pode jogar um futebol mais equilibrado. Flavinho, Bernard e Zaratio lesionados, estão fora. O Fausto Velho e o Daverson já jogaram por outros não podem jogar a Copa do Brasil. E o Sarabia, que geralmente está naquela linha lá, né, de 3 ali e tal, é um falso isso, é um jogador falso, ele tá suspenso, tá fora, não vai jogar. O Otávio volta, nós já mostramos ali, Michelete, na escalação, exatamente. O Michelete me lembra aqui da volta do Otávio, que é importante mesmo. E esses jogadores que estão fora do time. O Deivinho, portanto, vai estar na arquibancada hoje da MRV Arena. Aí as bets para esse jogo, 1,70 pagando o Atlético, 6,40 o Vasco, 3,60 o empate, as odds, perdão, não bets, as odds. E esse é o Vasco, Sormani, Léo Jardim, P. Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, M. Carvalho, Coutinho, Pumita lá na frente, Verrete e Rodrigues. E o Paeta não banco, né, Cassel? Então, existe uma outra possibilidade. Obra de lateral, existe uma outra possibilidade do Paeta jogar ou na posição do Pumita ou do outro, que é o Emerson Rodrigues, entendeu?
Mas essa é a escalação que tá sendo pensada aí, entendeu? Porque com Coutinho e Payet, você ganha muito em criatividade, mas você também perde em pegada, né? Sim. Porque o Payet e o Coutinho, para ajudarem na marcação, é um problema. O Vasco chegou longe demais, hein, cara? Eu não esperava, juro por Deus. Chegar numa semifinal, né? Esse time, olha pra esse time aí, chegar numa semifinal, sinceramente, eu não esperava. A campanha do Vasco é maravilhosa, gente. Ficou pelo meio do caminho muito time que no papel é melhor que o Vasco. Ele tirou São Paulo, Fortaleza. Palmeiras, próprio Fortaleza. Sim. Entendeu? Internacional é mais time que o Vasco. O Vasco tá comendo pelas beiradas aí, vem quietinho, fazendo o papel dele e vive não é basicamente, vive muito do Verratti, né? Que é um jogador fabuloso dentro da área, né? Uma coisa impressionante. Se você vai olhar a escalação dos dois times, você dá o Atlético como favorito. Super favorito. Super favorito. As apostas a gente viu ali na Betano. Mano, você tá enxergando esse Vasco meio parecido com o São Paulo, campeão da Copa? Exatamente isso que eu ia falar. Ele tá quietinho, comendo pelas beiradas, ninguém fala dele, todo mundo tá falando do Corinthians, do Flamengo, do próprio Atlético, do Hulk, do Paulinho, ninguém fala do Vasco. Ninguém tá dando nada pro Vasco. O Vasco tá quietinho. Na dele, fazendo o papel dele. Fazendo o papel. E tem um técnico que não é badalado. Paiva, né? Eu esqueci o nome dele. É o Rafael Paiva. Rafael Paiva. Esqueci o nome dele. Ele foi Então, promovido. Foi promovido quando saiu o Ramon Dias, não foi quando saiu o Ramon Dias? Foi. Foi o Ramon Dias, Foi. saiu e ele foi promovido e lá ficou e arrumou o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está na primeira página da tabela de classificação no Brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil e veio discretamente com muita união, com muita... E tendo passado por uma turbulência fortíssima, né? Foi a mudou de saída direção, da 777 e o Pedrinho assumindo, unindo todo mundo lá dentro, fazendo um trabalho muito bem feito. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Dá pra apostar nesse Vasco hoje à noite e ganhar um dinheirinho legal na Betano, hein? Dá pra botar de novo aí, Micheletti, a Betano pra gente ver? Nós vamos dar os palpites agora. Pode botar já os nossos palpites que já ali aparecem as fotos. Essas imagens do Vasco treinando na Toca da Raposa. Raposa, Vasco né? e Corinthians, tá? Antes que você me pergunte, já tô... Sofreu Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians, é a minha. Olha, mesmo o empate tá dando legal. Você joga R$100 aí, você ganha 360. Exatamente. Você joga R$100, você ganha 640 se o Vasco ganhar o jogo. O Atlético é mais time? Está jogando em casa com a torcida? É um baita fator. Mas o Vasco, sabe, é aquilo que você falou agora há pouco, Flavinho. Ele lembra um pouco daquele São Paulo do ano passado, que ninguém dava nada, bateu o campeão. Volta a escalação no Vasco. Por favor, né? Por gentileza. Por favor, lá. Por favor, ninguém tá Ninguém tá Por aqui gentileza, pra, aqui, favor, ó. Por gentileza. Sim. Sim, fala. Eu acho que não precisa de dois laterais. Só isso. O Pumita, ele... Pra muita gente, é tratado como um jogador... não é nada demais, tal. Eu acho ele bom jogador. Sim, só que você tem um jogador chamado Maxi Domingues, que chegou nessa temporada para fazer exatamente essa função, jogador suíço. O Vasco contratou um jogador suíço. E que pode executar exatamente o que faz o Pumita, com a característica, obviamente, de ser um atacante, e você trazer o Pumita para ser o lateral direito. Mas ninguém entende ele lá porque ele fala suíço. Ninguém... Mas enfim. Ou então, você abre mão de um dos dois para colocar o Esforça no meio campo. E aí o Vasco ganha um controle melhor para evitar que o Atlético Mineiro se desenvolva jogando por dentro, nas infiltrações ali do Scarpa, uma chegada... O Guilherme Arana hoje tem sido um jogador que atua muito mais pela região central do que pela lateral. Para quem tem percebido os jogos, o Guilherme Arana tem sido um jogador extremamente importante por dentro, e não somente na posição dele. Só dizendo aqui, assim, que aqui é falta de opção mesmo. Aqui o Ryan está mais suspenso e o Adson está machucado. E além de tudo... Mas o Watson, gente, o Watson, pelo amor de Deus, ano que vem, pelo amor de Deus, hein? Adson e David. O David não, o David é um bom jogador, o Vasco mas não também ganha 4 jogos, hein, gente? O Watson é difícil. Perdeu Então, assim, pro Atlético Paranaense. Perdão, na verdade, ele empatou, né? O próprio Emerson Rodrigues, vamos supor, coloque o Esforça, tá? Você traz o Coutinho um pouquinho pro lado esquerdo, que é onde ele jogava naturalmente na seleção, né? Do lado esquerdo vindo por dentro. E o Emerson Rodrigues faz a função pela direita. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, ele entrou e no pouco que o Vasco se criou no segundo tempo, com as entradas do Pomit e do Emerson Rodrigues dobrando em cima do lateral esquerdo do Palmeiras. O Vasco não ganha 4 jogos, seu Mano, você falou? Ele empatou, na verdade, ele perdeu. Ele perdeu pro Atlético por 2-1, tá?
na Copa do Brasil, mas ele ganha nos pênaltis. Aí ele empata com o Flamengo no Maracanã. Ele perde pro Palmeiras em casa, tá? E empata com o Cruzeiro, com um jogador a menos no Mineirão. Entendeu? O jogo do Palmeiras em casa foi em Brasília, né? Esse jogo com o Palmeiras foi em Brasília. Foi em Brasília. Foi em Brasília. Tá? O jogo foi em Brasília. Mas anteriormente a isso, ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos sem perder. Ele vinha de 8 jogos sem perder. Uhum. A gente tá com imagens da Galo TV, agradece ao pessoal do Atlético. Vimos agora há pouco imagens do Vasco, da Vasco TV, da TV Vasco, que tá treinando lá, que tá na Toca da Raposa, no Cruzeiro. Aquele cara podia estar jogando, hein, Fascani, ó. Olha lá, aquele zagueirão ali, ó. Aquele zagueirão, olha o tamanho dele. Porra, não esse daí, na imagem anterior. Muito bem. Vamos aos palpites desse jogo também, Michelete? Olha, tem João Bobo que atrapalha menos do que jogador de futebol em campo. Você preferiu o João Bobo ou o Flaco Lopes no ataque? Hã? Aí, Facinca, dê o seu palpite pra Atlético do Hulk tocar no João e Bobo, Vasco. a bola entrar, ela vai pra uma direção só, certo? É o Vasco do Verrete ali, né? O Atlético tá pagando 1,70 na Betano, o empate 3,60, a vitória do Vasco 6,40. Felipe Facincani, palpite. Eu acho que esse jogo, apesar de todos os pesares que eu falei, o Atlético vai ganhar. Atlético pro Facincani. Sormani. Eu acho que vai dar uma baita surpresa e o Vasco vai ganhar esse jogo. Pro Sormani, então, carinha do Sormani no Vasco. Leandro Quessadíssimo. Olha, nos últimos 5 jogos em BH, 2 vitórias do Atlético, 2 vitórias do Vasco e 1 empate. O Vasco encara o Atlético aí, hein? Como eu disse pra você que a minha final vai ser Vasco e Atlético e Corinthians. Eu acho que o Vasco hoje tem chance de aprontar. Eu tenho visto jogos, a gente tem visto, né? Eu tenho feito alguns jogos do Atlético. Eu não gosto desse time do Atlético jogando. O jogo contra o Palmeiras foi um negócio pavoroso. Jogos contra o São Paulo, aquela coisa defensiva. Tem aquele segundo jogo que foi um horror. Esperando, amarrando o jogo e tal. Eu gosto de ver o Vasco jogar. O Vasco sai pro jogo e tal. Às vezes é meio louco. O Atlético tem sabido jogar com regulamento, que é importante. Não, sim, importante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tô falando da plástica do jogo, sim, né? Assim, sim. Eu vou de Vasco da Gama hoje. 2 palpites no Vasco, hein? E você, Flavinho? Caramba, Sormani, eu acho que esse jogo vai empatar. Então tá. Acho que o jogo vai empatar. Empatar tá aberto, porque não é tão bom Totalmente. assim o Vasco e nem tão ruim pro Atlético. Não, o Atlético joga fora, às vezes não tá nem aí. Ganhou do São Paulo fora. Né? Eliminou o São Paulo graças à vitória fora. Muito bom, beleza. E quando joga no Rio, viu, Flavinho? Quando joga no Rio Atlético e Vasco, tá mais ou menos nessa média também, viu? O Vasco tem conquistado resultados também no Rio de Janeiro. Ou seja, o campo não importa onde eles joguem, né? Tem aí um histórico recente que não dá muita. Não muda muito, não. Eu só acho que o Vasco devia jogar no Maracanã contra o Jogo da Volta. Só isso.